Você manda mensagem, ele demora para responder. Quando responde, ele é frio, curto, genérico e mesmo assim você manda de novo. Puxa assunto, tenta marcar algo, dá mais uma chance e mais uma e mais uma. E no fundo você sabe que ele não está te escolhendo. Mas tem uma parte de você que simplesmente não consegue parar. Se você já se pegou insistindo em alguém que não te dá o mínimo e depois sentiu vergonha e depois insistiu de novo, esse vídeo é para você. Porque hoje eu vou te mostrar por que você insiste. E não porque você é boba, não porque é fraca, mas porque existe uma ferida operando por baixo dessa insistência. E enquanto você não enxergar essa ferida, ela vai continuar te levando de volta para o mesmo lugar. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vinda. Eu sou a Tatiane Dib, mentora de mulheres e especialista em inteligência emocional. A minha missão é te ajudar a entender os padrões emocionais que te levam a repetir vínculos que te custam caro, para que você possa finalmente construir relacionamentos que te façam bem de verdade. E antes de continuar, eu te peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação, porque isso ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para mais mulheres que precisam ouvir isso. E antes da gente entrar no conteúdo, eu preciso te dizer algo que talvez você não esteja pronta para ouvir. O problema não é ele. O problema nunca foi ele. Eu sei que parece, porque é ele que não responde, é ele que não aparece, é ele que não te dá o que você precisa. Mas a pergunta que muda tudo não é porque ele é assim. A pergunta é, por que eu fico? Porque o que quase ninguém fala é que insistir não é um comportamento isolado, é um sintoma. E por trás desse sintoma existe uma lógica emocional que vem de muito antes desse homem. Quando você para de se perguntar por que ele não muda e começa a perguntar por que você fica, a resposta te leva a um lugar que não tem nada a ver com ele. Existe uma diferença enorme entre persistência e insistência. E essa diferença é o que separa a mulher que luta por um relacionamento saudável da mulher que se destroça emocionalmente tentando fazer funcionar o que não funciona. Persistência é quando duas pessoas têm dificuldades, mas ambas estão ali. Ambas querem resolver, ambas investem. A persistência exige reciprocidade. Insistência é quando só você está ali. Quando só você tenta, só você corre atrás, quando a única pessoa que sofre com a distância é você. A insistência não exige reciprocidade, ela exige a sua anulação. Pensa comigo. Quantas vezes você justificou a frieza dele dizendo: "Ah, mas ele é assim mesmo, é o jeito dele"? Quantas vezes você baixou as suas expectativas para caber no pouco que ele te oferecia? Quantas vezes você engoliu o que sentia para não pressionar? Isso não é amor, isso é negociação com a sua própria dor. É você tentando encaixar migalhas num espaço que precisaria de um banquete. E o pior é que por fora parece que você está sendo dedicada, que você está lutando pelo relacionamento, mas por dentro você sabe a verdade. Você está lutando sozinha. E cada vez que você luta sozinha por alguém que não se move, você perde um pedaço de si mesma. Insistência não é força, é a ferida dizendo que se você desistir, vai confirmar que não era boa o suficiente. E esse é exatamente o ponto que precisa ser entendido. Porque a insistência não vem do amor por ele, ela vem do medo do que significa se ele não te escolher. Agora eu preciso ir mais fundo com você. Porque se a insistência fosse só um hábito, bastava uma decisão para parar. Mas não é. E você sabe disso porque já tentou parar, já disse para si mesmo: chega, não vou mais procurar ele. E dias depois já estava você lá de novo. Isso acontece porque a insistência não é movida pela razão, ela é movida por uma crença. E essa crença, ela é antiga. E a crença é: se eu me esforçar o suficiente, ele vai me escolher. Essa crença não nasceu com esse homem. Ela nasceu lá atrás, quando você era uma criança e precisava da presença, da atenção ou do afeto de alguém que nem sempre estava disponível.
Um pai emocionalmente distante, uma mãe que só aprovava quando você se comportava de um jeito específico. Alguém que te fez sentir que o amor não era de graça, que precisava ser conquistado. E o que essa criança aprendeu? Que o amor é esforço. Que para ser amada, ela precisava fazer mais, ser mais, dar mais. E quando ela não recebia o amor de volta, ela não culpava quem negava, ela culpava a si mesma. Se eu tivesse feito melhor, teria dado certo. Agora traz isso para o presente. Você insiste nesse homem não porque ele é maravilhoso. Você insiste porque cada vez que ele se afasta, a sua criança interior entra em pânico. É a mesma sensação de rejeição, é a mesma urgência de provar que é digna. E a insistência vira a única forma que o seu sistema emocional conhece de tentar evitar o abandono. Me conta aqui nos comentários, você já percebeu que o esforço que você faz nessa relação se parece com algo que você fazia na sua infância? Isso tem um custo que ninguém fala. Cada vez que você insiste em quem não te escolhe, você envia uma mensagem poderosa para o seu inconsciente. O amor dele vale mais do que o meu próprio. E com o tempo, você não perde só o relacionamento, você perde a referência de quem você é. Você começa a duvidar do que sente, começa a achar que exagera, começa a minimizar os seus desejos, começa a aceitar menos porque talvez o amor seja assim mesmo. E quando você chega nesse ponto, não é só o relacionamento que está comprometido, é a relação com você mesma. Você não está insistindo por amor, você está insistindo para não ter que olhar para o que essa rejeição significa sobre você. Mas e se a rejeição dele não significar nada sobre você? E significar apenas que ele não é para você? E é disso que eu quero falar agora. A maioria das mulheres que insistem tem medo que não fala em voz alta. Se eu parar de insistir, vou ficar sozinha para sempre. Eu entendo esse medo, mas eu preciso te mostrar o que acontece de verdade quando você para. Primeiro, você não perde ele, você perde a ilusão dele. Porque o homem que você insiste não é o homem real, é o homem que você espera que ele se torne. E esse homem nunca existiu. O que existe é alguém que já te mostrou repetidas vezes que não está disponível para o que você precisa. Segundo, quando você para de insistir, você libera espaço. Espaço emocional, mental, energético. Porque insistir ocupa tudo. Você acorda pensando nele, dorme pensando nele, checa o celular o dia inteiro. Não sobra espaço para você, muito menos para alguém que realmente queira estar ali. Enquanto você está correndo atrás de quem não olha para trás, você está de costas para quem poderia estar te esperando de frente. O terceiro, e talvez o mais importante, quando você para de insistir, você começa a se reencontrar. Porque a mulher que insiste vai aos poucos perdendo espaço de si mesma. Ela muda a forma de falar, de se vestir, de se posicionar. Ela encolhe os seus desejos, as suas opiniões, a sua personalidade. Tudo para caber num espaço mínimo que ele oferece. Quando você para, você começa a ocupar o seu próprio espaço de novo. Você volta a ouvir a sua voz, volta a sentir os seus desejos, volta a se reconhecer. E aí acontece algo que parece paradoxo. Você não fica mais fraca, você fica mais inteira. E a mulher inteira não precisa correr atrás, ela atrai. Não por estratégia, mas por presença. Porque quando você se posiciona a partir do seu valor, o tipo de homem que aparece na sua vida muda. Parar de insistir não é desistir do amor. É desistir de mendigar o que deveria ser oferecido de graça. Insistir não é amar mais, é ter medo de se perder. É a ferida da rejeição acreditando que se você fizer o bastante, alguém vai finalmente te ver. Mas enquanto você busca nos olhos dele a confirmação do que vale a pena, você perde de vista a única mulher que realmente pode te dar isso. Você mesma. A insistência parece persistência, mas é autoabandono. A insistência parece dedicação, mas é medo. A insistência parece amor, mas é a repetição de uma ferida que não foi curada. E você merece mais do que repetir.
Se você está assistindo até aqui, já deu um passo mais difícil. Você quis entender, você olhou para dentro e isso é coragem. A mulher que para de insistir não é a que deixou de amar, é a que finalmente começou a se amar suficiente para só ficar onde é escolhida. Você não precisa de mais esforço, você precisa de mais clareza. O amor que é para você não vai exigir que você se desmonte para caber nele. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com uma amiga que você sabe que está presa nesse ciclo agora. Às vezes, a gente precisa receber de alguém de fora o que não consegue dizer para si mesma. E me conta aqui nos comentários, qual parte desse vídeo chegou mais perto da sua história? A diferença entre persistência e insistência? A crença de que amor é esforço? O medo de parar? Eu leio todos os comentários de vocês. E se você está pronta para ir mais fundo, se você quer entender de onde vêm essas feridas que te fazem insistir, curar o padrão que te leva sempre para o mesmo tipo de vínculo e aprender a se posicionar a partir do seu valor, eu te convido a conhecer o curso Amor Escolhido. No curso, nós vamos juntas, passo a passo, até a raiz dessas feridas. Você vai entender o mecanismo que te prende, vai aprender a reconhecer os sinais antes de se envolver e vai construir um posicionamento emocional que atrai reciprocidade e não mais migalhas. O amor escolhido não é sobre conquistar homens, é sobre se tornar a mulher que não precisa mais insistir para ser amada. O link está aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.